Ministério de Louvor. Amado Espírito Santo, nesse momento nós vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, que a Tua Palavra ela seja seiva sobre nós. Pai, que não tenhamos apenas conhecimento e informação. Pai, que não sejam apenas mais informações técnicas e teóricas. Nós precisamos que a Tua Palavra ela seja de fato e de verdade viva e eficaz em nós. Que ela seja, Senhor, fogo em nosso coração. Então agora vem sobre nós, Espírito Santo. Toma, Senhor, esse lugar. Guarda as nossas mentes e corações agora. E conforme o Teu querer, Senhor, e o Teu efetuar, vem trabalhar em cada um de nós, na Tua multiforme graça. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos há um mês falando sobre uma palavra, um tema que diz sobre a bendita esperança. Nós estamos num tempo bem propício, época de final de ano, começo de um novo ano, onde começamos a fazer reflexões. Se não fazemos, é importante que seja feito sobre a nossa vida pessoal, coletiva, familiar, profissional, espiritual. E nesse tempo é bom nós irmos refletindo sobre isso. Como eu disse, exceto ali no período da campanha dos 12 dias, que nós temos um tema proposto sobre as nossas vidas a partir da nossa liderança nacional, que vamos falar sobre 2026, o ano da unção. Nós vamos, fora esse período, essa janela, até o final de janeiro, pelo menos, nós vamos estar falando sobre esse tema. Vamos estar ministrando debaixo desse bojo espiritual da bendita esperança. A carta do apóstolo Paulo, essa carta aos Romanos, ela é considerada pelos estudiosos a carta mais densa e mais importante, a carta com maior peso teológico do apóstolo Paulo. Essa carta, segundo os estudiosos, se os 4 evangelhos se perdessem, essa carta ela tem subsídio suficiente para apresentar a obra de Cristo, para sustentar o trabalho que Cristo fez, a obra maravilhosa da justificação, da regeneração e da santificação do homem. Nós vamos olhar para esse texto tão famoso que nós temos aqui. Vejam que mesmo sem eu pedir para que houvesse uma resposta de vocês, quando eu falei a primeira pergunta, automaticamente vocês já responderam com a segunda pergunta, porque é um tema muito forte que nós conhecemos e gostamos. Mas eu preciso me debruçar com você essa noite e pensar um pouco sobre essas duas perguntas que Paulo está fazendo. E para a primeira pergunta que ele está dizendo: que diremos então à vista dessas coisas? Eu preciso chamar você a uma reflexão e pensar comigo, e fazer uma segunda pergunta em cima da pergunta de Paulo, e dizer: quais coisas? Paulo, do que você está falando?
mediante a vista de quais coisas nós vamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante nós pegarmos esse versículo, e eu vou fazer isso com vocês, e a partir de um texto nós fazemos a amplitude para entender o contexto de qual o autor está falando. E para isso, eu preciso que você entenda e faça uma pequena viagem comigo, retrocedendo ao capítulo 5. O capítulo 5, verso 1, por favor, projeta na tela para mim. Paulo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos trabalhar para chegar e fazer sentido o que Paulo está dizendo aqui, essa pergunta, e já subsequente à segunda pergunta também do versículo 31, tão famoso. Para fazer sentido, nós precisamos fazer um pequeno passeio retrógrado do capítulo 5, 6 e 7, entendermos os pontos chaves desses capítulos para fazer sentido o cântico que Paulo está fazendo aqui. Porque eu já te chamo a atenção para dizer sobre isso. O que o capítulo 8 vai fazer, o tão famoso capítulo 8, é uma canção, é um hino de vitória que Paulo está apresentando. No capítulo 5 nós vamos pensar sobre a justificação, no 6 e 7 a luta humana, e que culmina no capítulo 8 sobre a vitória pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu convido você a entrar comigo nesse contexto do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que vai nos trazer apresentações maravilhosas, vai nos trazer uma iluminação, uma revelação maravilhosa para as nossas vidas. A primeira, então, vamos pensar sobre a justificação. O que é a justificação? Você que é membro dessa igreja, pelo menos se membrou nos 2 últimos anos, nós temos o cuidado de trazer uma clareza para cada crente, para entender, saber exatamente o que é a justificação. As primeiras 2 lições no discipulado que nós fazemos é sobre justificação e santificação. A justificação é um presente que nós recebemos. E Paulo vai chamar a atenção sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz para com Deus. Então, o mecanismo para que nós tenhamos paz para com Deus é a justificação através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo crente precisa ter a clareza e a resposta na ponta da língua sobre o que é a justificação. Isso vai fazer total diferença na nossa caminhada. Ora, a humanidade inteira estava em pecados, em delitos, mortos no lamaçal do pecado. E eu preciso fazer um coro com o apóstolo Paulo em outro lugar, dizendo que não dá para entender, não dá para compreender como que alguém pega o seu único filho, entrega para morrer numa cruz, para fazer uma troca por alguém que não valia absolutamente nada por causa do pecado. Assim estava a humanidade. E ele resolve amar. Não me pergunte como é esse amor, eu não tenho capacidade, a humanidade não tem capacidade de explicar esse amor que Deus teve pelo homem, porque o homem ele rejeita, o homem ele vira as costas para Deus e ele resolve amar de uma forma a entregar o bem precioso que ele tem, que é o seu filho, e ele então entrega o justo pelo injusto, ele entrega o puro
pelo impuro. Ele entrega o santo para resgatar o pecador e torná-lo santo. Ele pega e faz isso porque o homem agora estava distante dele e ele, não sei porquê, não sei por qual motivo, confesso mais uma vez para vocês, eu não consigo entender esse amor me constrange. Ele resolve nos resgatar. O nome disso é presente e tecnicamente chama-se justificação. Nós não merecemos, mas Ele resolveu nos amar e então Ele nos justifica. Esqueçam a possibilidade de autojustificação. O homem não pode se autojustificar. O homem não tem capacidade de se autojustificar. É Cristo quem nos justifica, é Cristo quem faz a mudança da nossa vida, da nossa história, do nosso jeito de ser. Éramos condenados ao inferno e não somos mais, por causa da justificação. Fale comigo, justificação. É o que eu preciso saber de cor. É o primeiro passo. Eu mereço? Não. Você merece? Não. Simplesmente nós recebemos. É um ato de cima para baixo que nós recebemos. Eu preciso de tempo em tempo lembrar vocês, porque faça um teste, sem ser soberbo. Converse com alguns crentes que você conhece por aí e pergunta: sabe me dizer o que significa justificação? Você vai se surpreender com algumas respostas. Essa é a porta de entrada. É a porta de entrada para o Evangelho. É a porta de entrada para a mudança da nossa vida, é a porta de entrada para o céu. A justificação pela fé. Agora nós vamos encontrar, já na transição para o segundo ponto, nós vamos encontrar um ser maldito, chamado Satanás, que ele tem uma habilidade. A Bíblia diz que ele é o acusador e ele tem habilidade em acusar. Então, à medida que eu e você vamos caminhando, temos dificuldade. Alguém aqui é anjo? Não. Então nós temos algumas dificuldades na nossa caminhada. Nós encontramos algumas dificuldades na nossa jornada. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele diz assim: ireis, mas não pequeis. Pensa numa coisa difícil. Ô irmão, ô irmã, quando nós ficamos irados, algumas coisas saem de dentro da gente que às vezes nós não reconhecemos, né? Você fala: é você mesmo que está aí? Quando você não tem Jesus, quem tem o sangue nordestino que nem eu aqui, levanta a mão. Nós do sangue nordestino vamos saber bem o que é isso. Nós temos aquela coisa assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Então quando te pisam no calo, você tira logo uma peixeira, risca no chão e fala: eu não vou levar desaforo para casa. Mas quando você se converte, eu disse isso aqui de manhã, você olha para essa peixeira, você fala: você não faz mais sentido na minha vida? Eu vou fazer o seguinte, vou entregar para o açougueiro essa peixeira. E você vai para o açougueiro e entrega para ele de presente. Fala: olha, você não tem mais nada a ver comigo. Só que vai passando o tempo, você é justificado. Você não tem mais aquele sangue quente. Você não tem mais aquele palavreado esdrúxulo nos seus lábios. Você não tem mais comportamentos hostis. Mas quando te pisam de repente novamente, o cão ele arruma uns agentes
para pisar bem, ele sabe aonde tem um machucadinho na unha, e ele vai fazer alguém enviado dele pisar bem ali. E de repente, você tem um comportamento de puxar a peixeira de novo. E você fala, ué, mas eu não podia ter puxado a peixeira, mas agora você cirou e pecou e transbordou. Aí o acusador, o miserável que mandou a pessoa pisar no seu dedinho, ele chega no seu ouvido e ele sopra assim, viu? Você não é justificado coisa nenhuma. Você não é crente coisa nenhuma. Você não está salvo, não está salva coisa nenhuma. Você não tem o amor de Deus na sua vida coisa nenhuma. Você tem que ter uma certeza. E você tem que ter uma resposta. E dizer para ele, Satanás, ou os acusadores que vêm até você, você precisa ter a certeza de Romanos 5:1 sobre a tua vida. E você precisa dizer, se Deus me justificou, quem poderá me condenar? Para trás de mim, Satanás, porque aquele que me justificou é aquele que começou a boa obra e ele vai a completar no dia dele. Você pode até tentar me condenar e me julgar, Satanás. Eu posso até ter dado uma transbordada, mas eu também tenho ao meu favor 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de todo o pecado. São versos-chave que você precisa saber para se defender, porque o acusador está aí. Pode acreditar que ele vai armar e ele vai tentar contra você, e você precisa ter a palavra na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. Você precisa usar a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele não pegou e falou assim, vou te pôr debaixo do meu pé. Jesus não cantou a música Sabor de Mel. Jesus, ele não falou, está amarrado. Não, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. É o conhecimento da palavra que vai fazer com que Satanás se arrede de você. Conheça a palavra, use a palavra ao seu favor. No capítulo 6, respondendo a pergunta, à vista dessas coisas, quais coisas, Paulo, que você está falando? No capítulo 6, ele vai dizer, a partir do verso 1, que diremos então? Continuaremos no pecado? Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Os capítulos 6 e 7, Paulo vai tratar sobre a humanidade. Gente, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que nos debruçar da palavra de Deus. Eu digo isso aqui
praticamente toda a semana. O Brasil sofre de um analfabetismo bíblico absurdo. As pessoas vão ouvindo o que pregadores dizem por conta de uma eloquência, por conta de uma boa aparência, um discurso bonito, e eles não vêm conferir a palavra de Deus. Ei, mesmo quando você aceita Jesus, mesmo quando você é justificado, você não foi arrebatado dessa vida, você não é transformado em anjo e o seu corpo ainda não foi glorificado. Nós temos que trabalhar para que ele seja mortificado, mas nós temos que trabalhar por isso. O nome disso é santificação, e nós somos responsáveis. Cada um aqui é responsável pela sua santificação. Acredite, você não é responsável pela minha santificação e eu não sou responsável pela sua santificação. Cada um de nós escolhe um tempo durante o seu dia para ficar próximo a Deus. Quanto mais próximo de Deus você ficar, mais longe do pecado você vai estar. E ninguém aqui tem uma condição de não ficar perto de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Mordomia cristã. Organize o seu tempo. Todos nós temos 24 horas no dia. Sim ou sim, você precisa dar um jeito de parar um tempo, 30 minutos, 1 hora do seu dia, abrir a palavra de Deus e ler, ter um tempo de adoração e um tempo de oração. E agora deixa eu dizer uma outra coisa importante sobre a oração. Vou abrir aqui um parênteses. Nós somos muito bons em ficar pedindo coisa para Deus. Gente, a gente não tem que buscar Deus só para pedir. Deus me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Se você pensar quanto benefício Ele te deu, quanto benefício Ele nos deu, nos tirando do inferno, nos tirando do lamaçal do pecado e trazendo para a sua maravilhosa luz, nós temos motivo suficiente para agradecer em todo o tempo. Eu estou lendo pela 3ª ou 4ª vez um livro do saudoso pastor Paul Yong-Shu, chamado A Quarta Dimensão. Ele foi pastor da maior igreja do mundo, citado na Coreia do Sul. E eu estou revendo alguns conceitos sobre o estilo de oração. Repito, é a 3ª ou 4ª vez que eu estou lendo ele. Até sexta-feira agora eu termino a leitura completa novamente desse livro. Porque eu tenho entendido, dentro daquele modelo, olhando para a palavra de Deus, e ele vai mostrar valores da palavra de Deus, que se eu parar só para agradecer pela quantidade de coisas que Ele me deu, praticamente não dá nem tempo de pedir nada. Irmãos, nós íamos para o inferno. Você tem noção do que é a eternidade? Vira calendário e você está queimando no inferno. Vira calendário e o seu vizinho é Satanás. Vira calendário e você olha e sabe que nunca, jamais você vai sair daquele lugar. Só de sair dessa condição, Pedro vai dizer que nós não éramos nem povo, mas agora nós somos chamados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora nós somos chamados raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes dele. Só isso basta. Não vamos mais queimar no fogo do inferno. Nós não vamos mais queimar no fogo do inferno. Nós não vamos ter mais o Satanás como nosso vizinho eterno. Eterno.
é motivo de agradecer, 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 agradecer e agradecer. Quando nós olhamos, fecho esse parêntese sobre oração e volto aqui para Romanos 6, nós vamos ver que nós fomos unidos a Cristo em 2 atos. Hoje nós celebramos aqui pela última vez no ano de 2025, nós celebramos aqui a morte e a ressurreição. Se fosse só a morte, a obra não seria completa. Nós temos um ato conjunto em 2 passos maravilhosos. Cristo morre por nós, mas a lei, ela diz que todo aquele que pecar, certamente ele morrerá. No 3º dia, o Senhor Jesus Cristo, ele chega para Satanás e fala: me dá a chave da morte e me dá também a chave da sua casa, Satanás, porque eu não posso viver a morte, eu não posso estar debaixo da morte, melhor, eu preciso viver, porque eu não tenho pecado. Aleluia. E ele ressurge dos mortos. O primaz dentre os mortos é Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo vai dizer: nós somos unidos a Cristo. Isso aqui, irmãos, é para nós enchermos o peito de alegria. Nós nos unimos a Cristo, Diego, na morte e também na ressurreição dele. Logo, o pecado não é mais senhor sobre as nossas vidas. Paulo está mostrando: olha, nós vamos ter as dificuldades, mas você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar que ele nos resgatou e nós morremos com ele e também ressuscitamos com ele. No meio das dificuldades em que Satanás vai soprar no seu ouvido, dizendo: ei, você não pode, você não consegue, você não é tudo isso que o pastor falou, você não é tudo isso que a Bíblia falou. Você vai se lembrar: eu fui unido com Cristo na morte e na ressurreição. Para trás de mim, Satanás. Há uma nova identidade e um novo caminho para nós andarmos. São respostas que diremos, pois, à vista dessas coisas, as dificuldades. Você sabia que um dos maiores gatilhos para a destruição de casamento hoje em dia é a pornografia? Inclusive, fica a dica aqui: pais, mães, tomem cuidado com a digitalização infantil. Para que o seu filho fique quietinho, que ele não dê trabalho. Criança é criança. Coloca o celular e dá a internet para uma criança de 3, 4 anos de idade. Dia desses eu estava vendo um negócio, essa semana, estava assistindo um negócio de futebol, uma chamada de futebol, para falar dos desastres do time que eu resolvi torcer. Faz parte. Irmãos, eu estava vendo um negócio de futebol. Embaixo apareceu uma propaganda. Eu olhei, uma mulher pelada. Ué, mas uma pessoa fraca vai clicar para dar uma curiada. E está lá o seu filho,
de 5, 3, 4, 6 anos de idade, exposto ao celular, ao digital. E aí você está achando que você está fazendo um bem para o teu filho. Ah, meu filho assim, ele fica quietinho. Pelo amor de Deus, dá uma bola para essa criança, dá uma boneca, dá um peão, dá um pipa, sem cortante. Criança é criança. Dá um quebra-cabeça. Dá um quebra-cabeça para a criança. Você vai ver, a criança está chafurdada no crescimento da prostituição dentro de casa. Quando eu era garoto, passava na revista, na banca de revista, tinha lá uma seção que estava cheio de tarjas. Só maiores de 18 anos tinham acesso àquilo. Hoje está na palma da mão de crianças, e os crentes estão dando esse acesso para os seus filhos. Cuidado com a pornografia. Isso é uma realidade que está aí. E Paulo está dizendo, há uma nova identidade, há um novo caminho para se caminhar. Nós não somos desse mundo, igreja. Nós estamos aqui de passagem. Em breve vai tocar a trombeta e nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Bendito dia e bendita hora. Mas Satanás não quer que eu e você subamos com Ele. Ele não quer que nós nos encontremos com Cristo nas nuvens. Ele quer vizinhos. Satanás está louco para arrumar vizinho, irmãos. Eu estou fora. Guarda seu coração, guarda a sua mente, guarde as suas vistas, guarde as suas mãos, guarde os seus ouvidos, guarde os seus lábios. Debruce o teu tempo na palavra de Deus. Capítulo 7, põe para mim, por favor, o verso 24. Paulo vai dar um grito aqui, e ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou debruçar alguns minutos nesse texto com vocês. Tem algo muito precioso por trás desse verso. Repito, capítulo 5, Paulo vai mostrar sobre a justificação. 6 e 7, ele vai mostrar sobre essa luta, essa humanidade, essa realidade que nós temos, que nós encontramos na nossa caminhada. Nós não viramos anjo. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter lutas no processo da santificação. E Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que interessante, eu te chamo para uma análise clínica desse texto. O normal seria dizer: quem me livrará da morte desse corpo. Quando ele está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo está fazendo menção a uma prática antiga, uma prática jurídica antiga, chamada necroforia. Fale comigo, necroforia. Necroforia. Paulo está dizendo algo a respeito de uma sentença que era dada. Alguns juízes davam algumas sentenças para alguns tipos de crime, alguns tipos de contravenções que eram feitas. A pena ela era terrível. Em vez de mandar para a cadeia ou mandar para uma sentença de morte, eles davam a sentença da necroforia. Eles pegavam uma pessoa morta e elas amarravam aquilo de uma forma no corpo da pessoa
que a pessoa não podia retirar aquele corpo morto do corpo dela. Aquele corpo em decomposição ia apodrecendo dia a dia, ligado diretamente ao corpo daquela pessoa. E essa pessoa era assistida nesse nível de martírio da necroforia. Paulo está dizendo isso. Nós carregamos em nós um corpo que é morto, em decomposição. Por isso que ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vai trazer essa ideia da fraqueza do corpo humano, da luta que nós temos enquanto estamos por aqui, no processo da santificação, até o dia bendito em que Cristo Jesus vai nos levar, ou individualmente, chamando a senha de cada um de nós, ou coletivamente pelo arrebatamento. Paulo está dizendo isso. Carregar um corpo morto, acorrentado. É assim que ele descreve a luta que nós temos na carne, igreja. Mas é incrível, porque nós temos mais apenas alguns versículos para frente, ele vai complementando sobre essa mesma linha de raciocínio. No capítulo 7, ele está preparando aqui esse clamor dele, não é um clamor de derrota. É sobre essas respostas que Paulo está falando lá no capítulo 8, verso 31. É sobre esse tipo de luta que nós enfrentamos. Nós carregamos esse corpo. O Paulo, em outro lugar, ele vai trazer a seguinte declaração: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse está sempre à porta e eu estou sempre praticando. Paulo está falando dessa luta. E ele está dizendo isso justamente não para que nós venhamos a nos curvar e nos debruçar sobre isso. Ele vem dizer: olha, habita em vocês o Espírito, habita em vocês a justificação, habita em vocês um poder regenerador. As pessoas podem morrer por isso, mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e o Senhor vai nos ajudando nessa caminhada dia a dia. Não é para nós nos curvarmos e dizermos: realmente não tem condições, eu sou fraco, eu vou viver assim mesmo. Não, a ideia é justamente dizer: olha, a luta que você tem eu também tenho, mas nós não podemos nos esquecer que somos justificados em Cristo Jesus, e é Ele quem muda o nosso destino e a nossa história. Repito, nessa transição, não é um clamor de derrota de Paulo. É o prelúdio, esse grito é um prelúdio da libertação que nós temos. E agora, nós entramos no capítulo 8. No meio disso tudo, respondendo às perguntas, ou melhor, a pergunta: que coisas são essas, Paulo? Que coisas são essas, Paulo? Paulo vem apresentando essa dificuldade, essa luta que nós temos, todos nós temos aqui, e ele vai começar o capítulo 8, a partir do verso 1, enchendo o peito para cantar um hino da vitória. Diferente do hino que nós cantamos aqui, no conceito musical, no conceito onde você pega um instrumento e canta, e como eu disse de manhã, eu preciso repetir, porque vai ter muita gente que vai lembrar disso, onde você liga o rádio, tem gente aqui que nem sabe o que é rádio, não é mesmo, Júlio? Não, você sabe,
Você sabe. Ah, você sabe. A Cássia está falando que não sabe, irmãos. Lê do engano, tadinha. Rádio, quando a gente fala em rádio, tem alguns que vão lembrar aqui do tempo do Zebétio, né? Afanásio Jazade. Meu Deus do céu. Deu até cheiro de mofo agora aqui. Mas tem uma turma aqui que não sabe do que eu estou falando, vai conhecer só o Spotify. Então tá bom, não sei, quando você liga o Spotify e vem música ali. Não é esse tipo de música. Não, Paulo está dizendo, ele vai entoar um canto agora, apresentando todas essas dificuldades, e eu quero aqui pensar, talvez Paulo esteja sentado, refletindo sobre isso tudo, e ele vai pensando, analisando a realidade da humanidade. Não fui arrebatado ainda, não virei anjo ainda, continuo carregando esse corpo em decomposição, porque o pecado cheira mal, o pecado traz um fedor em si, e quando nós pecamos, quando nós erramos, a nossa consciência grita, esse cheiro ruim, ele vem nas nossas narinas. Paulo, ele lembra de quem Jesus é, da obra que ele fez, ele dá um salto, e ele agora enche o peito, e ele vai entrar com a sua canção no capítulo 8, verso 1, e ele vai dizer assim, 8, verso 1, tela. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh! Cantar o hino da vitória. Eu faço coro com Paulo essa noite para dizer para você: medite essa semana inteira no capítulo 8 de Romanos. Essa semana debruce o seu olhar sobre o capítulo 8 de Romanos. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, encha o seu peito, assim como Paulo fez, e declare: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O Espírito começa aqui nos mostrar que há direção, a vida, a identidade em Cristo Jesus, a segurança. Meus irmãos, tem um pessoal por aí que diz: isso aqui vai servir bem, tomara que eu não quebre. Tem gente que acha que a salvação em Cristo Jesus, a obra na cruz do Calvário, é tão frágil como esse copo de cristal, e anda assim, ó, tremendo. Qualquer coisinha perde a salvação. Qualquer coisinha perde a salvação. Eu era garoto, e por falta de entendimento, algumas pessoas, alguns parentes meus, quando a mulher tinha uma discussão com o marido na semana da ceia, falava, eu ouvi isso algumas vezes quando eu era garoto: essa semana eu não vou ceiar porque eu discuti com meu marido. Essa semana eu não vou ceiar porque eu discuti com a minha marida. A salvação, frágil. A salvação fraquinha. Irmão, você não está indo mais na igreja por quê? Não te vi mais na comunhão dos santos. Eu estou fraco. Eu estou no momento galinha de Angola. A salvação fraquinha, como caísse em qualquer coisa, qualquer pequeno tropeço, já perdeu a salvação. Ei, você está achando, esse pessoal está achando que a obra do meu Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, foi algo frágil? A cruz de Cristo não tem calcanhar de Aquiles. Ele é soberano, Ele é poderoso, e a salvação é sólida. Aleluia.
Por isso que a gente tem que seguir o entendimento do profeta Oséias. O profeta Oséias vai dizer: meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Nós temos que entender o que Oséias está dizendo e nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Ei, aquilo que a carne não pode fazer, o Espírito realiza em nós. Deixa eu falar um pouco sobre identidade dentro daquilo que Paulo está começando a cantar com o peito cheio. Você vai sair daqui hoje com o peito cheio, estufando, cantando no meio da dificuldade. Paulo está dizendo sobre identidade, que nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Aleluia, aleluia, Jesus querido, nós somos herdeiros junto com Cristo. Eu não sou muito importante, eu não sou lá muita coisa, não. Vocês acham que o diabo não sopra um monte de coisa no meu ouvido também? Ele é um endemoniado. O Satanás é um endemoniado. Tem dia que ele está mais endemoniado ainda, que ele está lá com os seus 7. E aí, eu também, como vocês, tenho alguns momentos de dificuldade, de tristeza. Alguns momentos em que você toma tanta pancada da vida, que você olha assim, você vai ficando... vai sentindo as pancadas, você fica um pouco abatido. Quando ele percebe isso, ele vem com as sataneiras dele, as sugestões, e ele vem com as conversinhas mole dele, com as satanices. Você tem que ter nos seus lábios a palavra, dizer para trás de mim, Satanás, eu sou filho do Deus vivo, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, puro na cruz do Calvário. E você não vai roubar essa primazia da minha vida, Satanás. Aleluia. Ainda cantando, a partir do versículo 18, no capítulo 8, nós vamos ver que os sofrimentos de agora, eles não se comparam com a glória futura. Ô irmão, ô irmã, está difícil aí? Está difícil? Está pesada a caminhada? Está difícil a caminhada, a jornada, irmão? Minha irmã querida, você procura solução aqui, procura solução ali, e você não consegue achar. O peso de hoje, a dificuldade de hoje, o inimigo ele vai trabalhar para fazer com que você esqueça a grande, gloriosa bênção que está preparada para nós no futuro, a glória do porvir. Você não pode se deixar esquecer daquilo que que está preparado para nós. Haverá um dia, hoje vocês foram servidos aqui, nós fomos servidos por essa equipe linda de diáconos aqui, os cooperadores que nos ajudaram, nos serviram aqui. Chegará um dia onde todos os santos estarão reunidos, todos de vestes brancas. Naquele lugar não haverá mais choro, naquele lugar não haverá mais dor, naquele lugar não haverá mais o sol. Hoje nós precisamos do sol, o sol da justiça, a luz que radia do próprio Cristo vai iluminar constantemente
constantemente os nossos dias. Todo dia será dia. Nós não vamos mais nos cansar, nós não vamos mais precisar deitar para dormir, para que as nossas células revigorem, porque elas serão o tempo todo no corpo glorificado, regeneradas pela presença do próprio Cristo. Nós vamos estar assentados numa imensa mesa, os santos todos reunidos, onde você nunca mais vai ter preocupação com um boleto sequer para pagar. Aleluia! Essa parte vocês gostaram. Nunca mais você vai dar um tropicão num canto de cadeira e vai bater o dedinho e vai ter dor. Nunca mais você vai ser traído e decepcionado. Nunca mais você vai passar pela dor de entregar amor a alguém e não ser correspondido. Em vez de ser correspondido em amor, é correspondido com traição. E isso dói, machuca a alma. Nunca mais estaremos sujeitos a isso, porque o próprio Cristo, Ele vai estar conosco e Ele vai passar servindo a noiva do Cordeiro. Vinde benditos do meu Pai. Não deixe que a dor de hoje apague a sua esperança da glória futura, do amanhã, do porvir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É para você encher o seu peito e sair cantando isso em meio à adversidade, porque nós não estamos pensando no dia de hoje, é amanhã, no porvir, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Bendita a esperança da sua palavra. Aleluia! Aleluia! No verso 28, ele vai mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não entender um monte de coisa, e acredite, eu também tenho um monte de coisa que eu não consigo entender na caminhada. Tem um monte de coisa que na jornada eu não consigo entender. Mas eu sei, por causa da palavra dele, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Todas as coisas cooperam. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos chamou, justificou, glorificou. A história do crente, ela é dirigida pela mão soberana de Deus, e não por circunstância. Aí nós chegamos aqui, em meio a isso tudo, nós chegamos aqui nessa pergunta do Paulo: que diremos diante de todas essas coisas, mesmo carregando esse corpo, essas dificuldades, esse corpo da morte? Que diremos diante dessas coisas? Aí você pode encher o peito e gritar: se Deus é por nós, quem será contra nós?
diante da paz, da libertação, do clamor, do Espírito, da esperança, do propósito eterno. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa conhecer a palavra, entender o contexto de Paulo, para você estar calçado e poder encher o seu peito para cantar esse hino da vitória. Essa pergunta aqui, ela não exige uma resposta, ela já é a vitória, uma pergunta de retórica. Ei, irmão, confie na sua justificação. Você está em paz com Deus. Ei, irmão, caminhe em novidade de vida. O pecado não reina mais na sua vida. Ei, irmão, não desanime com a luta interna. O clamor do capítulo 7, 24 não te define. O que te define é Cristo Jesus quem te capacita. Descanse, irmão, no propósito de Deus, porque tudo coopera para o seu bem. Deus não perdeu o controle de nada. Semana passada nós pensamos aqui sobre a vida de José. Você olha para a vida daquele moço, você fala: rapaz, você está desgraçado. Não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos. Aquele moço tem mais de 1 década descendo a ladeira. Mas o texto diz que Deus estava com José. Me ajuda, enquanto eu molho o bico aqui, fala para o seu irmão: Deus está contigo e não perdeu o controle de nada. Aleluia. Irmãos, Paulo não termina Romanos 8 em silêncio. Paulo não termina sentado, cabisbaixo. Paulo não termina simplesmente explicando. É um cântico. É peito cheio de fôlego, cheio de ar, e cantando. Ele termina proclamando, ele termina celebrando, ele termina cantando, depois de olhar para a justificação do capítulo 5, para a libertação do capítulo 6, para o clamor angustiado do capítulo 7 e para a vida poderosa dentro do Espírito Santo de Deus em nós, no capítulo 8. Paulo, ele levanta a voz e pergunta: diante do céu, diante da terra e diante do inferno, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E a resposta, ela explode como um cântico de guerra espiritual: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o acusador se levanta, nós cantamos: quem intentará acusação? Quando o medo tenta nos paralisar, nós cantamos: quem nos condenará? Quando a dor, a perseguição, a luta chegam, nós cantamos: quem nos separará do amor de Cristo? E a igreja, ela responde em uníssono: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Isso aqui não é teoria, é declaração profética. Isso não é emoção, é fé fundamentada na cruz do Calvário. Isso aqui não é barulho, é o som da vitória do Espírito em nós. O inferno, ele escuta quando a igreja canta Romanos 8, aleluia. O medo recua quando o povo de Deus canta Romanos 8. A alma ferida é curada quando canta Romanos 8. Ministério de louvor, vem cantar. Portanto, igreja do Senhor, cante quando a luta for grande. Que igreja do Senhor,
Senhor. Cante quando a carne tentar te aprisionar. Cante quando o inimigo tentar te acusar. Cante, 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 porque Cristo venceu. E hoje nós não vamos sair daqui apenas ensinados. Nós vamos sair daqui cantando o cântico da vitória. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem crê, celebre. Quem crê, proclame. Quem crê, cante o hino da vitória em Cristo Jesus.